Olá, meu nome é Luana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da psicopedagogia no desenvolvimento da criança com trissomia do 21 ou síndrome de Down. Mas afinal, o que é a trissomia do 21? A trissomia do 21 é uma condição genética onde existem 3 células no cromossomo 21 ao invés de 2. Por isso é também conhecido como trissomia do 21, ou antigamente conhecido como síndrome de Down. A trissomia do 21 apresenta algumas características físicas específicas, como, por exemplo, os olhos amendoados, a estatura um pouco menor e um desenvolvimento cognitivo um pouco mais lento que a média para a idade apresentada. As crianças que têm trissomia do 21 também podem apresentar algumas alterações em sua saúde. É importante salientar que algumas crianças têm alterações de saúde que não são significativas, mas mesmo aquelas que têm alterações significativas na saúde podem aprender. E como a psicopedagogia pode auxiliar as crianças com trissomia do 21? Antes de falarmos um pouquinho sobre isso, é importante a gente saber que todo ser humano tem capacidade de aprender. E aprender faz com que ele fique empoderado, né? E ele tenha a sua capacidade de transformar a si mesmo e transformar o ambiente que ele vive. O objeto de estudo da psicopedagogia é exatamente isso, a aprendizagem humana e entender como aquele sujeito constrói de forma singular a sua forma de aprender. Cada pessoa tem uma forma de aprender e a psicopedagogia utiliza isso a favor das crianças com trissomia do 21. A psicopedagogia estuda como o cérebro aprende, né? Quais são as dificuldades apresentadas, naquela situação para aquela criança aprender ou não. Então, isso auxilia para que aquela criança se desenvolva. A psicopedagogia estuda as diferenças individuais, as influências comportamentais, o desenvolvimento humano. Então, o psicopedagogo vai verificar na criança com trissomia do 21 quais são as características dela que favorecem a aprendizagem e quais são as barreiras. Verifica também as influências comportamentais, as influências do ambiente e o desenvolvimento humano. Então, o psicopedagogo vai avaliar essa criança prioritariamente, depois ele vai fazer um planejamento da intervenção, como isso vai ser realizado para essa criança. E nós temos várias formas de fazer essa intervenção. Aqui nessa apresentação, a gente vai se ater na potencialização ou na reabilitação das funções executivas. As funções executivas é um conjunto de processos mentais, né, que permitem controlar e regular habilidades e condutas. E as funções executivas são muito importantes para dirigir as nossas ações, para iniciar e finalizar ações, monitorar a conduta e a forma de aprender situações novas. E ela é um conjunto de habilidades onde a pessoa pode se antecipar às consequências dos seus atos e também adaptar-se a mudanças situacionais. É importante a gente falar das funções executivas, porque elas, além de auxiliar a questão do aprendizado formal na escola, né, elas também vão auxiliar no desenvolvimento social e de habilidades para aquela criança na vida dela como um todo. A primeira habilidade que a gente vai falar, que são 3 dentro das funções executivas, é a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é uma capacidade que a pessoa tem de alternar rapidamente entre as respostas, respondendo adequadamente às demandas de uma tarefa ou de uma situação. Quando a gente trabalha a flexibilidade cognitiva numa criança com trissomia do 21 ou síndrome de Down, essa criança cria a capacidade de analisar consequências, corrigir os erros, criar estratégias, resolver problemas, aproveitar oportunidades. Uma forma de nós trabalharmos a flexibilidade cognitiva é a utilização do jogo Uno.
Quando a criança joga o Uno, ela tem que diferenciar a cor, diferenciar o número, e ela tem que apresentar uma resposta adequada para aquela carta que está sendo posta para ela. Aqui eu estou dando o exemplo do jogo Uno, mas é claro que na avaliação psicopedagógica nós vamos avaliar a idade da criança, o desenvolvimento atual daquela criança, para propor, né, jogos que sejam adequados, tanto àquela faixa etária quanto à necessidade daquela criança dentro das habilidades de funções executivas que ela necessita desenvolver. A segunda habilidade é a memória operacional ou de trabalho. A memória operacional refere-se às representações transitórias de informações relevantes a tarefas. Ou seja, essa criança ela pode trazer à tona informações que já estão armazenadas na memória de longo prazo, no cérebro dela, né? Para concluir essa tarefa. Tem que trazer para a memória atual, para a memória de trabalho, para ela conseguir fazer essa tarefa. Ou então pode ser memórias que ela precisa naquele momento, que foram dadas naquele momento, né? Então, quando a gente vai gravar um número de telefone mentalmente para fazer uma ligação, a gente está usando essa memória de trabalho, que é uma memória provisória naquele momento para a realização daquela tarefa. Quando nós trabalhamos as questões de memória de trabalho com uma criança com síndrome de Down, trissomia do 21, a gente trabalha com ela cálculos mentais, transformar instruções em ações, então ela sai da teoria para a prática. Então, quando eu digo para uma criança, vá até ali, pegue aquela bola e traga para mim. São 3 ações, né? Vá até ali, primeira ação. Pegue aquela bola, segunda ação. Traga para mim, terceira ação. Ela precisa guardar isso nessa memória de trabalho para realizar essa atividade nesse momento, né? Então, ela precisa saber essa sequência para fazer de forma correta. Quando a gente trabalha a memória de trabalho, a gente trabalha também entender a causa e o efeito e sequência. Um jogo muito interessante que nós podemos utilizar para trabalhar memória de trabalho é o jogo Gênios, que é um jogo em que ele vai trabalhar sequenciamento de cores, trabalha também a questão de musicalização para gravar um som e repetir esse som, né? Então, tem várias atividades que você pode fazer com jogos. Mas não necessariamente você precisa utilizar somente jogos. Pode utilizar também brincadeiras, pode utilizar histórias infantis, pode utilizar os testes. Os testes que na psicopedagogia a gente pode utilizar, podem ser utilizados também para reabilitação. Tem várias formas de se trabalhar as funções cognitivas. A terceira habilidade que nós vamos falar é o controle inibitório ou inibição. O controle inibitório, nós vamos trabalhar com essa criança o autocontrole, a agressividade, as regras, a tolerância à frustração, o prazer de completar uma tarefa e continuar uma tarefa apesar das dificuldades. O controle inibitório é um componente das funções executivas e ele tem por função manter o cérebro focado, né, para completar uma ação e não ser impulsivo na resposta que precisa dar naquela ação. Um jogo muito interessante para trabalhar o controle inibitório é o jogo Tapa Certo. Você tem que adequadamente bater essa mãozinha na carta correspondente no momento certo, né? Então você tem que controlar essa impulsividade. O interessante na psicopedagogia e para as crianças no geral, e também para as crianças com síndrome de Down, é que as crianças se desenvolvem de uma forma lúdica. E não é somente fazer um jogo, né? Você precisa conhecer o funcionamento do cérebro, precisa conhecer quais são as dificuldades da criança e o que você quer alcançar. Então, não é só jogar, é fazer com que essa criança de fato esteja aprendendo essa habilidade, né? E aí, isso quem vai fazer é o psicopedagogo formado, né, capacitado para utilizar esses jogos com a finalidade do desenvolvimento dessa criança.
Dessa forma, a gente pode ajudar essa criança a se desenvolver de uma maneira lúdica, né, e de uma maneira que a gente consiga também mensurar o quanto ela está evoluindo ou não, utilizando os jogos, os testes e todo o conhecimento que esse profissional tem para auxiliar essa criança. Muito obrigada.